A Operação Contenção foi muito mais do que uma ação policial de grande escala. Foi um retrato cruel e nítido de como o crime organizado brasileiro se estruturou de forma quase militar, se espalhou por diferentes estados e encontrou no Rio de Janeiro o seu centro de gravidade. Aquilo que começou como uma resposta do Estado à escalada de violência nas comunidades da Penha e do Alemão acabou se transformando em um espelho do país. Um espelho que reflete o avanço silencioso e implacável de uma facção que, há décadas, aprendeu a se adaptar, a se infiltrar e a sobreviver. O que aconteceu no dia 28 de outubro de 2025 não foi apenas mais uma operação. Foi o colapso momentâneo de uma engrenagem que funciona nas sombras, movida por dinheiro, poder e sangue. Hoje, o História em Pedaços volta para mergulhar nesse episódio que revelou os bastidores da expansão nacional do Comando Vermelho. E para entender como o Rio, mais uma vez, se tornou o palco onde o poder paralelo desafia o Estado de igual para igual. Passados alguns dias da operação, as autoridades começaram a revelar os números, e com eles, um retrato assustador da dimensão do que havia acontecido. Dos 117 mortos, 109 já tinham sido identificados. Desses, 54 vieram de outros estados. Eram homens que atravessaram o país para encontrar refúgio dentro dos complexos do Alemão e da Penha. Vieram do Pará, do Amazonas, da Bahia, de Goiás, da Paraíba e do Ceará. Cada nome revelava um pedaço de uma rede que se estende silenciosamente pelo território brasileiro. E o mais chocante, muitos deles eram líderes, figuras de comando, procurados por execuções, tráfico e extorsão. Eles não estavam ali apenas para se esconder, estavam ali para continuar comandando. Esses homens enxergavam o Rio de Janeiro não como um esconderijo, mas como um santuário do crime. As investigações mostraram que os complexos do Alemão e da Penha funcionavam como base de reagrupamento do Comando Vermelho. Locais de descanso, planejamento e treinamento. Lugares onde a polícia dificilmente entra e onde a estrutura do CV se fortalece a cada dia. Os relatórios da Polícia Civil indicam que, por trás de cada foragido, existe um sistema de apoio. Gente que recebe, protege e mantém o fluxo de dinheiro e armas em movimento. O que os investigadores descobriram é que esse refúgio tinha preço. Criminosos de outros estados pagavam entre 50 e 150 mil reais para viver dentro das comunidades controladas pelo Comando Vermelho. Pagavam por abrigo, por segurança, por silêncio. Pagavam para desaparecer. Um negócio lucrativo administrado pela própria facção. Era o que os policiais começaram a chamar de condomínio do crime. Um sistema subterrâneo onde o poder paralelo oferece tudo que o Estado não consegue: proteção, estabilidade e controle total. De acordo com as investigações, dentro desses complexos, o CV operava com uma estrutura quase empresarial. Existiam áreas específicas para armazenamento, oficinas de armas, abrigos e casas usadas exclusivamente para treinamento. Os dados oficiais apontam que o Comando Vermelho movimentava cerca de 10 toneladas de drogas por mês apenas nas regiões da Penha e do Alemão, o equivalente a 10 mil quilos de substâncias ilícitas circulando mensalmente. Além disso, entre 50 e 70 fuzis eram negociados todos os meses. Esses números revelam algo que vai muito além do que se imagina. O Rio deixou de ser o epicentro da guerra. Ele se tornou o escritório central do crime organizado no Brasil. A cada nova descoberta, a dimensão do esquema parecia crescer. As anotações encontradas nos esconderijos mostravam controle rigoroso de quem entrava e saía das comunidades. Cada criminoso de fora precisava ser aprovado pela liderança local, apresentar referências e pagar adiantado. Era um sistema com hierarquia, regras e punições. O CV cobrava não apenas pela hospedagem, mas também pela lealdade, e em troca oferecia proteção.
Era uma espécie de seguro do submundo. Quem estava dentro estava a salvo, desde que respeitasse as ordens da facção. Essa estrutura transformou o Alemão e a Penha em centros de poder. Os chefes de fora viam o Rio como uma fortaleza, um território impenetrável onde poderiam operar com segurança. Muitos acreditavam que o Estado jamais ousaria enfrentar o CV em sua própria base. Mas a Operação Contenção provou o contrário, e o preço desse confronto foi alto. O Comando Vermelho entendeu que podia transformar o caos em negócio, que podia vender abrigo, cobrar por silêncio e lucrar com o medo. O condomínio do crime é a prova viva de que o tráfico no Brasil deixou de ser apenas um mercado de drogas. Ele se tornou um modelo econômico alternativo, sustentado pela ausência do Estado e alimentado pela miséria. A facção constrói sua própria forma de Estado, um Estado paralelo, onde o que vale é a palavra do comando. O Rio, mais uma vez, se tornou o espelho de um país em crise. Um país onde a violência não é exceção, mas regra. Onde a ausência do Estado abriu espaço para o surgimento de um poder que não se elege, mas se impõe. E dentro desse poder, os complexos do Alemão e da Penha não são apenas comunidades, são símbolos de uma realidade que o Brasil insiste em não encarar. A de que o crime aprendeu a se organizar melhor do que o próprio governo. Quando os nomes começaram a ser divulgados, ficou claro que a Operação Contenção havia atingido muito mais do que soldados de base. Entre os mortos, surgiram figuras conhecidas da polícia de diversos estados. Lideranças que carregavam sobre si a responsabilidade de manter viva a expansão do Comando Vermelho para o norte e para o nordeste do país. Cada nome revelado mostrava que o Rio não estava abrigando pequenos fugitivos, mas sim peças importantes de uma estrutura nacional. O primeiro nome que chamou a atenção foi o de Alisson Lemos Rocha, conhecido como Russo. Aos 27 anos, ele já era apontado como o chefe do tráfico no bairro Barro Branco, na cidade de Serra, região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo. Russo era considerado um dos principais articuladores do CV no estado capixaba. Sua morte no Complexo do Alemão reforçou algo que os investigadores já desconfiavam. O Espírito Santo havia se tornado uma base avançada da facção, e Russo era um dos responsáveis por estabelecer essa ponte. Outro nome de peso era o de Douglas Conceição de Souza, o Chico Rato, um dos principais líderes do tráfico em Manaus. Com 2 mandados de prisão em aberto, Chico Rato era conhecido por comandar execuções e disputas violentas na capital amazonense. Ele havia sido preso meses antes com 7 armas de fogo, mas continuava influente dentro da organização. Para as autoridades do Amazonas, sua presença no Rio confirmava que chefes regionais estavam migrando para o Sudeste em busca de refúgio estratégico e proteção armada. Do Pará, veio Rafael Correa da Costa, o Rafael Sorriso, figura temida e considerada altamente perigosa pela polícia paraense. Sorriso era apontado como o número 1 do CV, em Abaetetuba, ligado a extorsões, assaltos à mão armada e homicídios. A ele eram atribuídas 5 ordens de prisão. Sua ida ao Rio mostrava que as lideranças paraenses também estavam centralizando suas operações a partir dos complexos cariocas, reforçando a ideia de que a facção havia transformado essas comunidades em centros nacionais de decisão. Em meio aos mortos, também surgiram nomes de Goiás, como Marcos Vinícius da Silva Lima, chefe do tráfico em Itaberaí, e Adão Pablo Alves de Oliveira, um condenado por homicídio que estava foragido havia anos. Ambos haviam se mudado recentemente para o Rio. A presença de criminosos goianos revelou outro padrão: a migração de lideranças para regiões onde o Comando Vermelho oferecia abrigo e logística. Muitos deles, embora atuassem em cidades pequenas, tinham influência suficiente para movimentar armamentos, coordenar ataques e controlar rotas de distribuição.
Outro nome do Amazonas. Os investigadores ainda destacaram Francisco Miller Morelia da Cunha, o Gringo. Ele estava envolvido em homicídios e disputas internas no norte do país. Gringo estava foragido desde 2024. Ele era considerado peça importante dentro da estrutura do Comando Vermelho no norte, e sua presença nos complexos reforçava o caráter interestadual da facção. Eles eram mais do que simples criminosos. Esses homens eram representantes de uma rede que havia ultrapassado fronteiras estaduais. Cada morte anunciada durante a Operação Contenção não era apenas um nome riscado de uma lista. Era um ponto de conexão que se rompia dentro de uma teia criminosa que opera com disciplina e eficiência. Era a interrupção, ainda que momentânea, de uma estrutura que funciona como uma empresa subterrânea. Mas também era a prova de que o Comando Vermelho havia se espalhado de forma tão profunda que, mesmo com a morte de líderes importantes, a facção continuava a funcionar. Investigações mostraram que o Comando Vermelho transformou o Rio em uma base de comando. Líderes de outros estados passaram a operar à distância a partir dos complexos da Penha e do Alemão. Esses chefes usavam celulares criptografados, escoltas armadas e abrigos pagos, o chamado home office do crime, para coordenar tráfico, ataques e logística sem precisar voltar às suas cidades. A estratégia funcionava porque o anonimato das comunidades e a falta de presença estatal dificultavam prisões e permitiam ao CV ampliar sua influência em várias regiões do país. A Operação Contenção também revelou como o Comando Vermelho se organiza internamente. Nos complexos da Penha e do Alemão, a facção mantinha uma estrutura que funcionava como uma verdadeira central administrativa. Havia divisão de funções, setores de logística, responsáveis por armamentos, operadores de comunicação e treinamentos para novos integrantes. A tecnologia se tornou parte fundamental desse sistema. Grupos de WhatsApp, mensagens criptografadas e redes de monitoramento permitiam que decisões rápidas fossem tomadas e repassadas para todo o país. O que vimos nessa operação é apenas um fragmento de uma realidade muito maior. Uma realidade marcada pela expansão do crime, pela falta de presença estatal e por um sistema que se reorganiza constantemente. E enquanto esses espaços continuarem abandonados, a história tende a se repetir, sempre com novos nomes, novas rotas e novas alianças. Se você acompanhou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aí embaixo o que você pensa sobre a dimensão nacional que o CV alcançou. A sua participação ajuda muito a manter o projeto vivo e a levar essas histórias para mais gente. Porque aqui no História em Pedaços, a história é contada em fragmentos. Fragmentos que o tempo tenta apagar, mas que nós estamos aqui para reconstruir.